Fala aí, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live nessa quinta-feira. Toda quinta-feira às 9 eu tô aqui para falar sobre um pouco de algum tema, sobre emagrecimento, sobre exercício, sobre alimentação. É uma maneira que eu encontrei de me aproximar um pouquinho mais de vocês e de passar um pouco do meu conhecimento para vocês terem aí uma base e conseguirem ter resultados melhores, né? Porque como eu gosto de dizer, muitas vezes os resultados eles estão nos detalhes. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali que a gente deixa de fazer e que acaba prejudicando depois os nossos resultados, principalmente no começo do processo, que é onde exige um pouco mais de cuidado, certo? Então, vamos entrando aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Antes de eu começar aqui falando, dando uma introdução, clica aqui no aviãozinho, ó, e envia para pelo menos 5 pessoas que você acha que pode gostar da live, que tem interesse no assunto. Não envia para qualquer um não, senão não dá certo. Pega aquela pessoa que você acha que vai gostar do assunto, que está precisando emagrecer, está precisando melhorar os resultados, e envia para ela. Deixa eu escolher aqui 5 pessoas para eu enviar. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Já mandei. Boa noite. Como de costume, a água está aqui do lado, então se você vai ficar aí escutando a live, pega a sua água também, deixa aí, que é sempre bom, né? A gente se hidratar, faz muito bem para a saúde. Bom, então vamos lá, ó. Hoje eu escolhi falar com vocês sobre algumas crenças, algumas coisas que a gente ainda acredita, que muitas pessoas acreditam, na verdade, que pode de alguma maneira acabar ajudando no emagrecimento ou não atrapalhando. Então são crenças que ao longo do tempo ainda permanecem aí na nossa rotina e que são crenças que muitas vezes atrapalham. Como eu falei no começo, o emagrecimento está nos detalhes. E com essas crenças, esses detalhes acabam fugindo um pouco. Eu selecionei aqui 3, eu falei sobre elas ao longo da semana e eu vou resumir aqui de maneira mais profunda para vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria falar só sobre uma crença que eu tive ao longo da minha vida, quando eu era mais novo, que era em relação ao aeróbico, né? Se você não sabe, uma crença é algo que você acredita e que é verdade para você. Pode ser que ninguém tenha a mesma crença que você e todo mundo fale o oposto, mas a sua crença se torna a sua verdade. Por isso que muitas vezes é difícil a gente desapegar dela, porque ela fica meio que grudada ali, sabe? E aí traz alguns problemas. Então, a minha crença é que quando eu era mais novo, eu comecei a fazer musculação na escola. Eu tinha uns 16 ou 17 anos, por aí. E eu tinha uma barriguinha, né? Eu já comentei, já fiz um post aqui pra vocês. Eu nunca fui muito feliz com o meu corpo. Eu tive que usar colete, eu tinha problema postural quando era mais novo. Então eu não gostava de me olhar ali no espelho, não gostava de colocar uma roupa na praia, né, uma sunga, não me sentia bem. Então eu queria melhorar aquela aparência e principalmente perder aquela barriga, né, que era o que eu realmente queria. Aí eu começava na academia, a academia que eu treinava não tinha muita orientação, tinha uns professores ali, mas você tinha que ir lá, pegar ele pelo braço, puxar para onde você quer, não tinha um cuidado de olhar o aluno, ver que está fazendo errado e falar, não, faz assim, ó, faz assado.
E eu era novo, não tinha nenhum conhecimento na área, eu só gostava de fazer exercício. E aí eu comecei a fazer aeróbico, na tentativa de perder essa barriga, né? Então eu ficava muito tempo fazendo esteira, eu fazia bicicleta, eu fazia também um pouco de luta na época, fazia jiu-jitsu. Então eu fiquei muito nessa. Eu nunca deixei de fazer a musculação, mas eu nunca soube direito como fazer. Então eu focava muito na esteira. Eu não sei se você vai se identificar comigo, mas na esteira tem aquele número ali que marca a quantidade de calorias que você perde, né? Que você perde, entre aspas. Porque não tem como. É só um número externo, tem que medir internamente. Mas eu ficava olhando aquele número e eu achava que estava sensacional. Eu olhei 200 calorias. Poxa vida, meu treino foi muito bom. Vou ter um ótimo resultado. Mas foi passando o tempo e nada de vir um resultado e eu continuava no aeróbico. E por que eu estou contando isso para você? Porque eu me frustrei muito na época, por não saber o que fazer, não saber como fazer. E eu acreditava, ou seja, eu tinha uma crença que o aeróbico era essencial para fazer perder a barriga que eu tinha. E ao longo dos anos, conforme eu fui estudando, conforme eu me formei na área, eu entendi que na verdade não era. Então foi uma crença que eu desconstruí. Eu entendi que não era verdade para mim, mas não era a verdade universal. E o que importa é isso. Se você acha que é verdade, tudo bem, mas a verdade universal pode ser outra. E você está agarrado em uma coisa que não funciona, entende? Que só está te iludindo e tomando seu tempo. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo e aí deixei de lado aquela crença em relação ao aeróbico e hoje eu já entendo como funciona. E eu falei isso para você exatamente pelas crenças que eu vou falar aqui hoje, que foram 3 que eu selecionei, que muitas vezes você acredita que não tem problema nenhum você continuar acreditando, que não vai te atrapalhar, mas no fim das contas elas atrapalham. Então vamos lá. Foi uma história triste, né? No começo não foi muito legal. Mas se você, eu já passei pelo que você também está passando, faz parte, acontece. A gente aprende. Esse é o segredo. Quem aprende não depende. Bom, vamos lá, ó. Qual que é o meu objetivo aqui hoje? Eu quero que vocês entendam essas crenças. Eu não quero obrigar vocês a nada. Eu vou passar dados, conhecimento que eu fui pegando ao longo da minha vida. E aí, se fizer sentido para você, você coloque em prática. Se não fizer sentido, pronto, você não vai, entende? Mas esteja aberta para receber, para ver que talvez o que eu esteja falando aqui faça algum sentido. E não estou falando simplesmente porque eu sou um doido que vim aqui fazer uma live, tá? Então, esse é o meu objetivo, ensinar vocês o que isso aqui pode trazer de benefício ou não. Bom, são 3 crenças que eu selecionei aqui. No começo da semana até fiz um post no blog sobre eles. Primeiro, as pessoas acharem que os alimentos lights, diets, zero açúcar, zero lactose, tudo isso é melhor para emagrecer. É uma crença que as pessoas têm. Se eu for falando alguma coisa que você se identifica aqui, ó, comenta para mim, fala assim, nossa, eu realmente acho isso, ou eu coloco isso em prática para eu entender como que vocês estão. Bom, segunda crença, achar que comer pouco ou passar fome ou ficar pulando refeições vai ser melhor para emagrecer. Isso é muito comum. E a terceira é achar que aquelas escapadinhas do dia a dia, sabe, aquele salgadinho que você come, aquela bolacha, aquele pedacinho de bolo ou
um brigadeiro que estava ali perdido, não fazem diferença no emagrecimento. Você pode comer ali que não faz. Essa é uma crença que as pessoas têm, que é o ato de beliscar. Se dá uma beliscadinha aqui, dá uma beliscadinha ali e tá tudo bem, acha que isso não vai trazer problemas. Então, tem uma série de outras crenças relacionadas ao exercício, relacionada à questão da mentalidade, mas hoje eu vou falar só dessas 3 em relação à alimentação. Vamos lá, ó. Primeira crença: achar que os alimentos light, diet, zero açúcar ou qualquer outra novidade do tipo são melhores para emagrecer. Bom, primeiro deixa eu conceituar para vocês o que significa cada um desses alimentos, né? Desses conceitos. Um alimento diet, quando você vai comprar ali na prateleira, o que é ele? Ele é um alimento sem algum nutriente específico. Na hora que foi fazer o processo de industrialização, retiraram algum nutriente dele. Pode ser o açúcar, pode ser a lactose, pode ser sem carboidrato ou sem gordura, ou seja, foi totalmente removido. Você vê aí aqueles zero açúcar, zero lactose, tudo isso são alimentos, vem até escrito diet, né? Só que eles foram criados não para qualquer pessoa. Não é simplesmente você ir lá, uma pessoa saudável, eu vou escolher isso porque faz bem para mim. Eu quero emagrecer, eu vou escolher. Eles foram criados para pessoas específicas, para pessoas com alguma necessidade especial. Pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, que precisam ter uma dieta muito específica, especial, e que foi passada por um nutricionista. Então não é qualquer pessoa que vai poder comprar aquilo ali e se beneficiar. Se você é saudável, não tem nenhuma dessas doenças, não tem porquê você colocar isso na sua alimentação, entende? É a mesma coisa para os alimentos light. O que é um alimento light? Um alimento light é aquele que, ao invés do diet, que corta completamente, os alimentos light, eles são, como o nome diz, mais leves. Reduz a quantidade de calorias, reduz algum nutriente, que pode ser a gordura, pode ser o açúcar, deixando ele um pouco mais atrativo para quem quer emagrecer ou para quem quer ter uma vida mais saudável. O nome light já chama um pouco a nossa atenção, não é? Eu não sei para você, mas quando você está lá no mercado, você vê lá light, na hora, na cabeça, acaba vindo, poxa, é bom, é mais leve, menos calorias, então me ajuda a emagrecer, não é? Isso é o que muita gente pensa. Só que, apesar, o diet já está explicado aqui, né? Nem coloca na alimentação se você não for alguém desse grupo especial, de diabético, de hipertenso. Não tem por que você colocar. Você é saudável, pode ter uma alimentação normal. Agora, o alimento light, por mais que ele pareça mais atrativo para a gente, por ele ser mais leve e ter menos calorias, que é o que importa no emagrecimento, os alimentos light, eles têm um porém. Eu até recomendo que você faça isso da próxima vez que você for no mercado comprar o seu produto. Olha o rótulo do alimento. Pelo amor de Deus, olha o rótulo. Se você nunca fez isso, comece a fazer. Você vai ver que tem um monte de coisa ali que você não conhece. Se você olhou o rótulo e viu que tem mais de 3 ou 4 ingredientes ali, é sinal que aquilo não é muito saudável, mesmo que pareça ser. Sabe por quê? Normalmente, os alimentos light e diet, eles vêm com muito adoçante artificial, com muito conservante, que são os nomes meio estranhos que tem lá atrás. E isso não é saudável, porque já tem um monte de estudo mostrando que
Se você não tem nenhuma necessidade especial, se você é uma pessoa, entre aspas, saudável e fica tomando esses conservantes, esses adoçantes artificiais, isso pode trazer alguns problemas para a sua saúde, principalmente para o seu intestino. Eu não vou falar mais a fundo do intestino porque é um assunto que leva muito tempo, mas eu vou te falar algo que é importante você saber. O intestino, ele contém grande parte da nossa imunidade. A nossa flora intestinal, se ela não estiver bem regulada, você vai abaixar a imunidade, você pode ter diarreia com frequência, pode ter problema para absorver nutriente. Algumas pessoas gostam de comparar o intestino e as bactérias que tem lá, que são bactérias boas, com o nosso segundo cérebro, porque lá acontece muita coisa que a gente não sabe. Então, é importante a gente cuidar da nossa flora intestinal, porque senão uma série de problemas podem acontecer. Se você está com dúvida, quer saber mais sobre isso, vai no Google, digita aí, pesquisa um pouco e você vai ver que é exatamente isso. Bom, então, conservante, adoçante, tudo isso que é artificial, mesmo que esteja ali no alimento que aparentemente é mais light, é mais leve, não vai te fazer bem. E quando se trata de emagrecimento, não vai ser bom para você. Às vezes tem um ditado que fala assim, a gente compra, acho que é gato por lebre, né? Você compra uma coisa achando que vai ter um efeito e você, na verdade, está fazendo o efeito oposto. O tiro sai pela culatra. Então você acaba se prejudicando mais ainda quando começa a adquirir esse tipo de alimento, achando que os alimentos convencionais e naturais são piores do que eles. Então, essa é a primeira crença e a mensagem do final dela é: olhe o rótulo dos alimentos. Compra o que for que você for comprar, olha lá atrás, ingredientes, começa a ler a lista. Se tiver muito nome que você não conhece, uns nomes meio estranhos e uma lista grande, não coloca aquilo no seu carrinho. Pelo menos não com frequência, tá? Se você realmente gostar daquilo, come uma vez ou outra no fim de semana, mas não coloca isso na sua rotina, porque não é saudável para você. E não vai ajudar no seu emagrecimento. Certo? Primeira crença, falamos. Vamos para a segunda. Pessoal, antes de eu continuar aqui, ó, clica aqui embaixo no coraçãozinho, ó, vai mandando alguns coraçõezinhos aí, porque o Instagram mostra para mais pessoas e aí mais pessoas vêm aqui assistir a live com a gente. Então, vai clicando no botãozinho aí, ajuda a gente aí. Bom, vamos lá, ó. Próxima crença. Comer pouco, passar fome, pular refeições vai me ajudar a emagrecer. Essa é uma crença que você pode ter. E na verdade, é incrível como algumas pessoas acham que para emagrecer basta você fechar a boca e pronto, está resolvido, né? E por que que as pessoas acham isso? O emagrecimento, se a gente for colocar em termos muito simples, você só precisa ter déficit calórico, ou seja, ingerir menos calorias no seu dia e manter isso ao longo dos dias e ao longo das semanas, porque aí você vai conseguir emagrecer. Esse é um ponto e é realmente verdade. Só que o problema é que muitas vezes esse déficit calórico ele não é feito de maneira saudável. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você ter uma alimentação saudável, bem planejada, de preferência pelo seu nutricionista, que vai te fornecer
X calorias que você precisa. Outra coisa é você decidir por conta própria quais alimentos vai comer ou não, sendo que você não conhece como esses alimentos funcionam no seu corpo e qual a importância deles. Quer um exemplo muito simples? A quantidade de proteínas que as pessoas comem. Proteína é fundamental porque pensa como se ela fosse um tijolo, o tijolo da construção. Quando você constrói uma casa, você põe tijolo para que tenha uma estrutura forte e ela não desabe, certo? É a mesma coisa com a proteína. A proteína é o tijolo do seu corpo, tijolo que vai construir seus músculos. Ou seja, se você não come, não ingere a quantidade de proteínas adequada, você vai ter menos tijolo, seus músculos não vão se desenvolver e muito pelo contrário, você pode perder massa muscular no processo. E é aí que eu entro falando, perder peso é diferente de emagrecer. Quando você começa essas dietas malucas, começa a pular refeição, começa a comer só aquela comidinha assim, você começa a impedir que os nutrientes certos cheguem no seu corpo. E quando não tem nutriente chegando no seu corpo, o que é que o seu corpo vai pensar? Imagina que um diálogo está acontecendo aqui, tá? Seu corpo está pensando assim, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Ele não está mandando o que eu preciso. Eu preciso de energia para continuar funcionando. Tá, então o que é que eu vou fazer? Já sei. Vou usar energia do meu próprio corpo. Aparentemente isso pode ser uma coisa boa, certo? Aí você está pensando, vai sair da gordura, vou perder aquela barriga. Mas não é assim que funciona. O seu corpo ele é muito inteligente, ele aprendeu uma coisa. Gordura, ele é fonte de energia, de proteção. E o seu músculo, nesse caso, se torna desnecessário. Então, seu corpo prefere pegar a energia do músculo, que é uma coisa mais rápida ali, do que pegar a energia da sua gordura, porque é como se fosse um estoque de proteção, sabe? É assim que seu corpo pensa. É por isso que, ao longo do tempo, pode ser que você até perca peso na balança. Você vai subir ali na balança e ver o número abaixando. Aí você fica toda feliz. Mas na verdade, esse peso está saindo do músculo, do seu músculo que também pesa. Água também pesa. Gordura pesa. Então, quando você vê o número abaixar, não necessariamente você está perdendo gordura. Você pode estar perdendo massa muscular. E quando você perde massa muscular, duas coisas acontecem. Primeira, o seu metabolismo fica muito mais lento, fica horrível. Você começa a metabolizar as coisas com muito menos velocidade. E ao longo do tempo, isso é muito ruim para o emagrecimento. E a segunda coisa, perdendo massa muscular, você fica com flacidez. A musculatura vai sendo perdida e você fica com um aspecto flácida. É por isso que, talvez você já conheça até algumas pessoas assim, que perderam peso muito rápido, mas muito rápido mesmo, e aí depois ficaram flácidas, sabe? Com aquela pele, aquela musculatura sem tônus, musculatura mole. Por quê? Porque foi embora do músculo, a maior parte. Um pedacinho ali foi de gordura, mas a maioria foi massa muscular. Então, essa crença de, eu vou comer pouco, vou parar de comer as coisas, vou pular refeições, vou comer só um biscoitinho aqui porque eu não quero me alimentar, não quero comer muito, entende? Isso é muito ruim para você, isso vai prejudicar e muito o seu resultado. Então, primeira coisa, tenha um nutricionista para te ajudar com isso. Thiago, mas eu não tenho dinheiro ou eu não sei, eu não
não conheço um nutricionista, o que eu posso fazer? Você sabe, quer saber o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Vai na internet e pesquisa e estuda os alimentos, o que faz bem, o que não faz. Não precisa ser um expert. Você não vai saber como metaboliza a gordura ou nada do tipo. Você vai só entender o que o seu corpo precisa, o que o seu corpo não precisa, o que é um alimento com caloria vazia, o que é um alimento com calorias boas, um alimento nutritivo. A partir do momento que você decide não pegar um nutricionista, não ir atrás de alguém, você precisa ter essa informação de alguma maneira. Então é só indo atrás da informação. Quem aprende não depende. Então, segunda crença, não foge dessas dietas muito restritivas. Para de ficar pulando refeição, para de ficar comendo biscoitinho no lugar de refeição porque você não quer engordar. Isso tem um efeito totalmente contrário. Combinado? Vamos lá, hein? Segunda crença feita. Vamos para a terceira. Essa aqui é legal. Bom, vamos lá, ó. Terceira crença. Acreditar que só uma escapadinha de leve não vai atrapalhar. Eu vou fazer uma pergunta, você só responde mentalmente, tá bom? Você toma café, ou chá, ou suco com açúcar? Uma colherzinha de açúcar. Não tem problema se é um pouquinho ou não, tá? Pensa nisso. Só que aí eu faço outra pergunta. Quantas vezes você repete isso no seu dia? Será que você toma talvez um pouco no café da manhã? Aí no meio da manhã você vai tomar mais um cafezinho com açúcar ou um suco? Aí vai depois do almoço tem? Aí tem de tarde? Você tá entendendo a linha de raciocínio? O problema dessas escapadinhas é que normalmente não é uma vez que a gente faz. A gente faz ela ao longo do dia sem perceber muitas vezes. É uma pequena sobremesa ou um pequeno docinho depois do almoço. É o café com açúcar. É uma bolacha, uma coisinha a mais no lanche, entende? Então são coisas que vão se somando e que no final contam calorias. Qualquer alimento tem calorias. Ainda mais, lembrei que agora uma questão, conheci uma pessoa que ela gostava muito de coca. E aí ao longo do dia, ela tomava uma latinha ali depois do almoço e tudo mais. Aí me veio aqui na cabeça agora, porque Coca-Cola, por mais que seja de latinha, tem uma quantidade absurda de açúcar. Tem até uma foto mostrando, a latinha é assim, tem isso aqui de açúcar praticamente, ó. Então é uma coisa que você vai meio que pensar, poxa, a pessoa quer emagrecer, quer perder peso, quer perder gordura. E aí continua fazendo essas coisas, sabe? Não muda. Então são detalhes que fazem a diferença. Pensa na sua rotina. Será que você ao longo dela dá umas escapadinhas muito constantes? É um açúcar aqui, é um docinho ali, é uma beliscada em alguma coisa depois de fazer uma refeição. No emagrecimento, como eu falei mais cedo, você precisa de déficit calórico. Você precisa ingerir menos calorias. E se você está no começo do processo, é preciso você prestar mais atenção a isso e se esforçar mais. Porque é logo no começo que a gente vai começar a ter a mudança de hábitos, que o corpo vai começar a se adaptar. Então é o momento que você precisa se esforçar um pouco mais para conseguir chegar mais perto do seu objetivo. Depois que você já perdeu aqueles quilos que você gostaria, que você está chegando assim num nível de corpo perto do que você realmente gostaria, aí você pode ter talvez uma flexibilidade um pouco maior. Eu sou adepto
de uma coisa chamada dieta flexível. Ou seja, eu não gosto de me privar de comer nada que eu gosto. Eu recebi uma pergunta mais cedo na caixinha de perguntas que eu abri sobre uma pessoa que gosta muito de comer doce e que essa é a dificuldade, largar o doce. Mas essa é a questão, você não precisa largar o doce, você não precisa largar a cerveja se você gosta, o vinho, ou o amendoim, ou qualquer outra coisa. Só que existe uma linha muito tênue entre você ter esse alimento na sua vida e você ter ele na sua rotina. As pessoas acham que eu todo dia como doce, que eu todo dia como alguma coisa, uma besteirinha ou outra, mas eu não como. Eu tenho a minha rotina alimentar regrada ao longo do dia. Em raras ocasiões ao longo da semana, eu como alguma coisa diferente, mas não é sempre, entende? Então, se você quer um resultado diferente, você precisa fazer as coisas de modo diferente. Seguir com os mesmos hábitos não te ajudou a chegar no seu objetivo. E se você continuar com eles, também não vai te ajudar a continuar a chegar mais perto dele, entende? Algumas mudanças precisam ser feitas. Então, o ato de você beliscar, de ficar comendo fora de hora, é perigoso para o seu emagrecimento. No começo, foca muito naquilo que você quer. Segue sua rotina alimentar. No fim de semana, aí sim, você pode abrir um pouco mais flexível, comer uma coisinha ou outra. Não precisa exagerar, né? Lembrando, estamos no começo do processo. Começo do processo é atenção constante, porque aí você vai começar a ver resultado mais rápido, vai se motivar mais e vai continuar seguindo em frente. Porque senão você começa de qualquer jeito, não tem resultado e desanima. Por quê? Porque não seguiu o plano. Então, presta bastante atenção nisso. Atenção na alimentação, nas beliscadas durante o dia. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, foi a terceira crença aqui. Então, vou fazer um resumo, um apanhado aqui do que a gente falou hoje. Bom, hoje eu citei 3 crenças que as pessoas normalmente têm e que acreditam não atrapalhar o resultado do emagrecimento, mas eu mostrei para vocês que isso não é verdade. A primeira delas foi que os alimentos diet e light de alguma maneira são melhores para emagrecer. E eu mostrei para vocês aqui que isso não é verdade. Falei até de algum estudo que foi feito sobre o impacto que isso tem na nossa saúde. Então, primeira crença caiu por terra, tá? Não são melhores, a não ser em casos específicos ou orientação do seu médico ou do seu nutricionista. Segunda crença, comer pouco, passar fome ou pular refeições pode ajudar a emagrecer mais. Eu falei aqui para você que perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso envolve você perder também massa muscular. Isso não é nada saudável para o seu metabolismo, nem para a sua estética. Vai ficar com uma aparência mais flácida, mais mole. O ideal é você focar no emagrecimento, perder gordura. E como que você consegue fazer isso? Através de uma dieta hipocalórica, ou seja, com baixa caloria, mas que esteja cheia de nutrientes bons para você e não apenas de calorias vazias. Eu falei que se você não consegue pegar um nutricionista, eu falei para você pelo menos procurar saber sobre o assunto e entender um pouco mais, o básico, para te ajudar com isso. E a última, que as escapadinhas não atrapalham o emagrecimento. Eu mostrei para vocês que atrapalham, porque normalmente essas escapadinhas a gente faz ao longo do dia e aí repete no dia seguinte, porque são hábitos. Beliscar é um hábito, ou seja, está instalado aqui no nosso cérebro.
Então não é que a gente vai fazer uma vez ou outra, a gente vai repetir com frequência. E isso atrapalha os resultados por conta da questão de calorias. Sem ingerir menos calorias, não tem emagrecimento. É simples. Então se está passando aí um tempão e você está fazendo exercício, está se alimentando, entre aspas, corretamente, ou você acha que está, e não está mudando nada, tem alguma coisa errada aí, tá bom? Eu começaria pela alimentação, olhando se eu não belisco durante o dia, se eu não estou comendo muita besteirinha. Normalmente o erro maior está aí. Certo, pessoal? As 3 crenças aqui foram ditas para vocês. E agora, quem tem dúvidas, manda aí que eu vou responder algumas. Deixa eu subir que eu vi um pessoal falando aqui. Fica à vontade para perguntar sobre o assunto que eu falei hoje aqui. Pode perguntar alguma dúvida que vocês tenham de treino, de aeróbico. Sintam-se à vontade. Deixa eu ver o que tem aqui. Rafaela falou que odeia esteira, prefere 1000 vezes andar na rua. Certo, Rafaela, mas é assim, ó. Uma coisa é diferente da outra. A esteira você pode regular a velocidade, inclinação. Na rua você depende muito do tipo de solo. Às vezes é um solo que é meio esburacado, não tem, é muita inclinação para um lado, para o outro. Então isso muda, tá? Não é que seja melhor ou pior, é diferente. Você precisa saber o que está fazendo para que aquilo traga o resultado. Eu já adianto, se você só faz caminhada, seja na esteira ou na rua, isso é muito leve para te ajudar a emagrecer. Se você me falar que acabou de começar, que era totalmente sedentária, eu vou falar, tá bom, começa pela caminhada, mas não fica nela. Ela vai ser uma ponte, um start para você começar depois outros exercícios. Eu amo fazer elíptico, mas entrei na cirurgia plástica muito cedo, aos 23 anos. Adriana, eu não sei por que você fez cirurgia plástica, tá? Eu não conheço o contexto da sua vida. Mas o que eu posso dizer, na minha experiência, é que a cirurgia plástica, em muitos casos, é feita apenas com um objetivo estético. A pessoa quer emagrecer, quer perder uma gordurinha localizada, então faz uma lipoaspiração ou faz qualquer outro procedimento desse, que é invasivo. E que eu não recomendo, tá? Porque é completamente possível você ter resultados muito bons fazendo o básico. Tendo uma boa alimentação, se alimentando bem e tendo o descanso necessário. A Lilian, o problema é esquecer de comer mesmo. Pois é, né? Como assim esquecer de comer? Bota o alarme ali, bota alguma coisa que te lembre, mas come que faz bem. Fica sem comer não, que não é legal não. Será que dá pra ficar... Olha, eu não como açúcar porque eu não gosto. Muito bom. Ó, a Rafaela falou algo interessante aqui, ó. Ela falou assim, desde que aprendi sobre reeducação alimentar e comer comida de verdade, perdi 22 quilos em menos de um ano e meio, sem dieta. Eu assisti a um programa britânico chamado You Are When You Eat. Não conheço esse programa, mas isso que você tomou como atitude, perfeito. Você aprendeu, você reeducou a sua alimentação. Você não foi procurar um band-aid, que é a minha opinião sobre essas dietas restritivas. É um band-aid que você vai colocar ali, vai chegar no resultado X, depois vai abandonar e vai ganhar tudo de novo. Aí acontece o efeito sanfona. Então foi perfeito, Rafaela. Reeducação alimentar. Aprende o que faz bem para você. Que tipo de alimento é bom, o alimento que não é bom, como que ele vai interagir com o seu corpo. É essencial. Vamos ver se tem mais alguém aqui.
Olá, a Ana. Eu não sou de comer muito doce e nem beliscar, mas o problema é a cerveja final de semana. Ana, foi o que eu falei aqui. Se você gosta de beber, tá bom, você não precisa abrir mão. Só que uma coisa é você beber uma ou duas latinhas. Outra coisa é você comprar aquele engradado, colocar ali e ir bebendo. Entende? Aí sim vai fazer diferença. Por mais que seja um sábado ou um domingo, você beber muito vai interferir no seu emagrecimento por vários motivos. Além da questão calórica, tem a questão do álcool, que atrapalha uma série de hormônios, de processos do nosso corpo. Então é aquela coisa, o que é mais importante para você? Você conseguir emagrecer, você conseguir chegar no corpo que você quer, você conseguir se sentir bem com uma roupa, olhando para o espelho, ou aquele engradado, ou qualquer outra coisa no fim de semana, entende? Põe na balança e aí chega na sua resposta. Ó, um tema legal, compulsão alimentar. Isso é muito legal, Rafaela. As emoções são essenciais também no processo. A ansiedade, o estresse faz a gente comer, ter vontade de comer mais. Principalmente alimentos com sabor doce. Ninguém quer comer uma salada quando está se sentindo ansioso, não é não? É mais um doce, é uma coisinha ali que vai dar uma energia rápida, gostosa. Mas é um bom assunto, sim. Vou pensar sobre isso, Rafaela. Obrigado. O que você sugeria para uma dieta para ganhar massa magra? Bruna, simples. Ganhar massa magra é desenvolver músculo. Para desenvolver músculo, você precisa de uma dieta hipercalórica, ou seja, calorias altas. Emagrecer, caloria baixa, hipocalórica. Ganhar massa magra, você tem que colocar calorias mais altas e manter isso ao longo do dia. Então é você ter uma boa quantidade de proteínas durante o seu dia, carboidratos de boa qualidade e gordura também em pequena quantidade, mas de boa qualidade. Tá? Isso já é o suficiente. É lógico que adequando para o seu peso, para ir conseguindo isso ao longo do tempo. Não adianta você querer comer o mundo, porque você vai ganhar muita gordura junto. O principal objetivo quando se entra numa dieta hipercalórica, né, é você não destoar muito entre ganhar gordura e músculo. O foco é sempre ganhar mais músculo do que gordura. É por isso que tem que ser uma coisa bem planejada, bem feita, para não acabar fazendo de qualquer jeito e trazer um resultado XYZ, né? Mariana, cardio e aeróbico são a mesma coisa. É que o cardio é um nome mais popular, né, para o aeróbico. Mas o certo é você falar o exercício aeróbico. O cardio acaba sendo utilizado porque faz referência ao cardio do coração, né, a parte do pulmão, tudo isso que vai melhorar junto. Então acaba sendo usado. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Eu primeiro queria agradecer a presença de vocês aí. A gente teve um pessoal bem legal, diferente, passando pela live. Eu espero que vocês tenham aí entendido alguma coisa. O objetivo aqui não foi passar tudo para vocês, porque em quantos minutos? 43 minutos, isso é impossível. Mas eu tentei passar uma pequena parte de algo que eu acredito que pode ajudar no resultado de vocês, tá bom? Se vocês se fizerem sentido na vida de vocês, coloquem em prática. Se não, vida que segue. E lembra o que eu falei lá acho que foi para Bruna. Põe na balança, né? O que é mais importante para você? O que você quer mais? O doce, o bolo, a cerveja ou um corpo mais em forma, mais bonito, mais magro, mais definido? Você colocar uma roupa e se sentir melhor? Não ficar com vergonha de tirar roupa, de ir na praia, entende? Põe na balança, que aí você vai tomar sua decisão baseado nisso. Então, obrigado pessoal, um bom fim de semana para vocês e semana que vem a gente se vê de novo. Tchau!